Olá, olá, tudo bem? Estou recebendo hoje uma super amiga de muitos anos e que, de alguma maneira, também me apoiou no meu processo de trabalho com o meu feminino. Ela chama Massaira e uma pessoa que passou por uma trajetória de muitas mudanças na vida dela, se formou como odontologista, mas por um momento da vida atuou nessa área, depois ela começou a ver que a área dela era mais ligada à estética, ela teve loja de roupa, ela foi para várias áreas até ela descobrir a escola de mulheres que a gente fez parte durante muitos anos. E depois dessa trajetória como aluna, ela se transformou em instrutora, como treinadora, viajou por muitos países e depois finalmente se transformou na diretora da escola. Foram muitos anos de aprendizado. Quantos anos de aprendizado na área do feminino, Massaira? Nossa, 16 anos já. 16 anos de trabalho com autoconhecimento e alguns deles, 14, relacionados ao feminino. E nesse universo feminino tem tantas coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, que a gente vai compreendendo, vai simplificando, né? O feminino, ele traz a gente para um simples, na verdade, né? E traz a gente de volta para a gente estar com a gente mesma. Eu queria que você mencionasse rapidamente como os pontos que você vê como que te apoiaram mais na sua trajetória para quais foram as suas dores iniciais para você buscar esse feminino, né? Bom, acho que, sem dúvida, né, hoje eu tenho bem claro, na época nem tanto, mas era a questão da autoestima. E aí, olhando assim para toda a minha trajetória profissional também, eu escolhi trabalhar com a autoestima, seja dentro da odontologia, seja na moda, depois como consultora, depois como treinadora no grupo de mulheres. Então, acredito que realmente quando a gente está para servir algo, tem a ver também com algo que a gente precisa resgatar na gente. Então, esse trabalho com mulheres me ajudou muitíssimo, compartilhando com outras mulheres, foi aí que eu te conheci, né? Que eu conheci de Sarma, de conhecer histórias diferentes, de conhecer dores que são similares, algumas diferentes, e dessa troca e desse grupo de apoio. E principalmente também o poder de uma comunidade, o poder de quando a gente se une como mulheres e fica muito mais fácil a gente se entender, fica muito mais fácil a gente se conhecer e se curar também, se trabalhar e evoluir, né, dentro desse processo que é entender mesmo o nosso feminino. Com certeza. A minha trajetória também traz essa vontade, essa dor que existia em não me encaixar comigo mesma, não entender quais eram as necessidades que eu buscava fora, porque quando a gente não entende, quando a gente não se conhece, quando a gente se sente fora, a gente se sente pressionada a ser algo, às vezes que a gente não e a gente às vezes acaba achando que aquilo é o que nós somos, né? A gente confunde o que a gente é com a nossa dor. E a minha dor tinha muito a ver com uma necessidade muito grande de ser amada. Eu buscava isso na minha família o tempo inteiro, eu buscava nas pessoas o tempo inteiro. Eu lembro de cenas na minha infância em que eu tinha muito ciúme das minhas amigas quando elas tinham outras amigas, porque eu tinha uma necessidade de pertencer àquela pessoa, eu tinha uma necessidade de que eu fosse a única importância na vida daquela pessoa, né? E quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai tirando as ilusões e vai vendo a realidade como ela é, a gente vai criando feridas e vai encontrando como obstáculos e vendo que não é assim, que a vida não é assim, né? Que as outras pessoas, nós como humanos, como mamíferos, temos essa necessidade de convivência, essa necessidade de pertencimento, sim, mas que isso não precisa se transformar na única forma da gente lidar com as coisas, né? Então, o voltar para o feminino me trouxe essa sensação de me pertencer a mim mesma,
de fazer parte, sim, de fazer parte de algo que eu buscava, eu estava fora e que na verdade estava dentro, que é o voltar para casa, que é o estar bem Uhum. comigo mesma, é o escolher. As minhas decisões são baseadas hoje naquilo que me faz bem, naquilo que eu gosto, naquilo que eu entendo que seja bom para mim. E não simplesmente porque eu estou procurando aceitação, ou estou procurando que outra pessoa me diga que tem que ser desse jeito. E, de alguma maneira, inclusive profissionalmente, a gente às vezes toma decisões lá perdidas, né? Nós duas tivemos grandes transformações na área profissional também, porque eu acredito que isso diz muito sobre quem a gente é. E a gente não é a mesma pessoa o tempo inteiro, né? E hoje, tem quantos anos que está contra o Bill? São 4 anos, 3 anos? Vai fazer 3 anos, vai fazer 3 anos. 3 anos. Então, a Massara encontrou nesse meio, depois de passar por um monte de caminhos, encontrou um caminho que hoje faz sentido para ela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você se encontrou nesse espaço da True Beauty, né? Claro, e é isso mesmo. Acredito que tudo são fases, e esse voltar para casa faz com que a gente comece a se ouvir mais e confiar mais na nossa voz interna, né? Que a gente chama de intuição, mas que eu acredito que é como se fosse o nosso mapa, assim, da nossa vida, do nosso talento, do que a gente veio fazer, e que eu acredito que durante a nossa trajetória, cada coisa que a gente vai vivendo, experienciando, cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada profissão que a gente teve, cada processo ou transformação, é parte dessa construção também. Eu sempre digo, para mim, eu vejo como peças de um quebra-cabeça, onde eu vou montando e vou tendo cada vez mais clara qual é a direção. Então, a True Beauty veio como parte também de um processo de transformação, onde eu senti que eu tinha encerrado um ciclo já também no trabalho, né, com Kayuman, com as mulheres, e que eu queria dar seguimento num trabalho que é relacionado a algo que eu acredito muito, que é a beleza real, que está relacionada à autoestima, mas desde um espaço onde não escravize e sim nos liberte como mulheres, principalmente, né? E que tem muito essa conexão com tudo que é natural, com o ciclo natural das coisas, com o ciclo natural, né, da vida, do processo de crescimento, do processo de envelhecimento, do processo das estações do ano. Então, todo o trabalho que eu fiz prévio em mim mesma, tudo que eu tenho aprendido, né, nesse caminho e tudo, foi que me levou a me conectar com isso e sentir a necessidade de trazer, então, esse também que é o slow beauty que a gente fala, que é a beleza, né, lenta, mas que não é lenta no sentido literal da tradução da palavra, mas é a beleza que é consciente, e que tem o seu tempo, onde a gente entende que sempre tem o tempo para que a gente plante, cuide, possa, no final, florescer e no final dar frutos, né? Que é o tempo, e que hoje em dia, cada dia mais, a gente entende o valor que tem tudo isso. Inclusive, a gente já tinha muito tempo que a gente conversava de fazer algo juntos, e a gente tinha imaginado, porque as nossas referências se cruzam em vários caminhos entre a True Beauty e a Flora Healing, né? A gente busca no Flora Healing trazer de dentro essa beleza que a gente tem, de alguma maneira. O florescer feminino, ele tem com esse reconhecimento de novo de que a gente tem uma semente única, de que a gente é única, de que a gente, de alguma maneira, independente das etapas que a gente viva, a gente pode voltar a florescer inúmeras vezes, e pode se deixar também murchar, e pode se deixar se ver sem pétalas nenhuma em algum momento, entregue como a natureza faz no inverno, por exemplo, né? Então, eu acho muito bacana o quanto que o feminino me trouxe de volta o sentir, me trouxe de volta o sentir das coisas simples, seja contemplar um pôr do sol, seja poder sentir o vento no rosto na hora que eu estou caminhando. Esses dias eu estava caminhando na praia e sentindo assim
tomando um banho de vento, e como que muitas vezes a nossa vida meio que mecanizada, né? Hoje em dia as pessoas estão levando uma vida muito uma coisa atrás da outra. Tem que estudar, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que isso, o tempo todo tem, né? E essa busca desesperada por absorver todo o conteúdo e ser essa pessoa que se destaca frente a tantas outras. Então, quando a gente se conecta de novo com esse espaço do feminino, eu sinto que acalma algo internamente dentro da gente que nos traz para esse espaço de calma, traz para o espaço de que as coisas têm seu tempo, de que cada uma das etapas precisa ser vivida e que a gente não precisa sair pulando cada uma etapas que talvez não sejam agradáveis em algum momento, porque ela vai fazer falta, né, se essa etapa não for vivida. Então, uma das coisas que a gente começou a pensar muito quando a gente começou no ano passado a conversar um pouco, Massaida e eu, sobre algumas coisas que a gente poderia fazer juntas. A gente pensou muito em trazer uma experiência que fosse um trabalho extrasensorial, que trouxesse de volta para o sentir. E eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa experiência também com esse sentir, né? Porque eu acho que o sentir, né, como o título desse vídeo, a gente volta do sentir para nos nutrir, para a gente nos sentir novamente habitando quem nós somos, né? Claro. E bacana, Edsarmo, você trazer, porque a gente já vinha conversando sobre isso, e de novo, né, entender que tudo tem um momento. E eu acredito que agora a gente está dando espaço. Há um ano atrás a gente tinha pensado, mas ainda precisava amadurecer algumas coisas em nós para a gente poder estar vivendo essa experiência hoje, estar entregando isso, porque desde lá para cá a gente viveu experiências bem profundas com tudo que tem acontecido, principalmente relacionado ao sentir. E como você falou, né, dessa questão, eu vim também dessa educação da sociedade do cansaço que a gente fala, né, que é essa produtividade, que é o fazer, que é o estudar muito, que é o ter muitos papéis, e sempre me medir e medir o meu valor em relação a isso, aos resultados que eu tinha. Então, como dentro da minha educação sempre foi assim, a nota mais alta, a primeira aluna da classe, a que era obediente. Então, a minha educação me levou a medir o merecimento pelas coisas que eu realizava e que eu fazia. E tem tudo a ver com isso, né? Com a gente ter resultado no trabalho, ter resultado financeiro, ter resultado nas relações, ter resultado na inteligência e por aí vai. E esse último tempo foi realmente, acho que chegou assim, esse desacelerar, né, com tudo que a gente tem vivido, me fez voltar a sentir e questionar se realmente tudo isso estava me fazendo bem. E, na verdade, muitas coisas que para mim tinham muito valor, que eu dedicava tempo, que eu dedicava energia, começaram a não fazer mais sentido. E coisas que eu queria muito, muito, muito conquistar, eu comecei a repensar, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que vai me fazer feliz? E é isso que é o sentir. A gente precisa de espaço. O único lugar que a gente vai poder sentir é quando a gente realmente para um pouco, sai desse movimento automático que você falou, né, do automatismo, e começa a se perceber, né, o que tudo isso, o que todo esse movimento, esse automatismo está fazendo na minha vida, está fazendo no meu corpo, está fazendo com as minhas emoções, está fazendo com que eu penso, né, nessa preocupação ou estresse e tudo mais. E aí eu vivi isso intensamente, de voltar a sentir, me escutar e acolher tudo isso que durante tanto tempo assim eu tinha negligenciado, mesmo fazendo um trabalho muito profundo com o feminino durante tanto tempo. E aí me veio muito isso do simplificar novamente, sabe? Do realmente escutar, ouvir muito, sentir tudo que estava passando e fazer as escolhas em base a isso. É como, de certa forma, calando todas essas vozes externas dessa sociedade de cansaço, de tudo isso que, de alguma forma, eu aprendi, via como norte, como certo,
e ser mais verdadeira comigo mesma, com o que eu necessito, com o que realmente me faz feliz, com o que realmente para mim é ter valor. Então, trouxe muito essa consciência de merecimento, não pelo resultado, mas de merecimento de autocuidado, de merecimento de descanso, de merecimento de amor, de merecimento de autorreconhecimento, simplesmente pelo fato de estar viva, de existir, e não como uma moeda de troca, sabe? E foi isso que me trouxe, assim, esse sentir de uma forma bem verdadeira. Então, queria aproveitar e dizer para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e que esse momento, esse mês que está começando, de junho, a gente está trazendo esse espaço de experiência que a gente chamou de Sentir para Nutrir, em que a gente vai ter duas rodas de conversas bem interessantes com mulheres que a gente admira, que a gente vê com vivências diferentes de vida e que vão trazer abordagens diferentes, e que a gente vai trazer um pouco da experiência dessas mulheres do que elas se apoiam para elas poder entrar nesse espaço do sentir, né? Então, inclusive, a gente vai dar umas dicas para vocês práticas para a gente terminar esse vídeo, né? Para que vocês comecem a entrar nessa atmosfera, comecem a relaxar um pouco mais. Dentro desse mês, no Flora Healing, a gente vai trabalhar também sobre o alto amor, né? Apesar de a gente estar todos os lugares que a gente vai estar falando sobre o Dia dos Namorados, o mês do amor, mas e o mês do alto amor, né? Independente se a gente tem uma relação ou não, né? Eu sou casada, a Massaira é solteira e tá tudo certo. A gente também precisa continuar cada uma cuidando desse espaço nosso interno. Então, uma dica que eu queria trazer para vocês é trabalhar com aromaterapia, que pode apoiar muito para que você possa, nesse momento, desacelerar e baixar os seus níveis de ansiedade. A gente chegou na metade do ano, foi um ano que a gente piscou e está aqui na metade do ano, então as pessoas estão muito ansiosas. Se você está ansiosa, se você está tendo necessidade de correr, de fazer as coisas, se atropelando seus próprios ritmos, eu sugiro você, nesse mês ou nos próximos meses, se observar. Essa prática é muito simples, você só vai precisar de um óleo essencial de lavanda verdadeira, que é um dos meus óleos essenciais favoritos. Ele traz inúmeros benefícios de relaxamento, inúmeros benefícios para você dormir melhor, para você lembrar dos seus sonhos, para você estar mais conectada com uma mente mais tranquila. Então, a sugestão é que você separe um frasco de 10 ml, esses frascos pequenininhos, e coloque 35 gotas de lavanda verdadeira. Você pode misturar nesse vidrinho o restante com um óleo graxo da sua preferência. Pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de amêndoas, pode ser um óleo natural, de origem natural, que não seja um óleo mineral, que não seja algo artificial. Você vai fazer uma mistura e vai fazer uma massagem. Pode fazer algumas vezes no dia, pode fazer antes de você dormir, 2 vezes ao dia ao acordar ou dormir, ou o que você sentir necessidade, pode fazer durante uma semana, experimentar como é que vai ser, se você gosta desse espaço, e massagear a sua região do tórax, toda essa região aqui, em que o sentir vai começar de novo a se acalmar, em que você pode nutrir o seu espaço do sentir e que vai trazer um acalento e uma tranquilidade para o seu coração. E queria pedir a Marcela compartilhar alguma dica, alguma prática que ela faz também para trazer o sentir, a nutrição desse sentir para o dia a dia dela. Bom, uma das práticas, vou complementar aí, vamos juntar essas práticas, mas que tem tudo a ver também, e para mim o horário assim, que eu tenho praticado muito nesse período, que me levou muito ao sentir, é justamente final do dia à noite, preparar o meu sono antes de dormir. Não é simplesmente, vou me jogar na cama, tô cansada, vou dormir de qualquer jeito. Não, é literalmente preparar o meu sono para que eu tenha uma noite maravilhosa e acorde super bem, com energia e nutrida, né? E aí, a minha dica é que você, antes de dormir, tome um banho relaxante, então com uma água mais morninha, com meia luz, se quiser pode acender uma vela. Eu tenho uma playlist especial de músicas que me relaxam, que eu deixo tocando.
E aí, depois do banho aí quentinho, você já pode aproveitar para fazer essa massagem no peito, né? Que a Jessarma acabou de entregar. E já deixo um chazinho pronto, bem gostoso. Eu já deixo meu chá prontinho ali para a hora que eu sair do banho também. Já coloco o meu pijama, tomo um chá que seja relaxante. Então, pode ser um chá de melissa, pode ser um chá de erva cidreira, de erva doce, que seja lavanda também, que seja calmante e que a gente possa realmente é como desacelerar, sentindo tudo isso, sentindo esse autocuidado, esse autoamor e se regenerar durante toda a noite, para que pela manhã a gente acorde muito bem, né, com energia renovada. Com certeza, um ritual desse nos apoia muito a também nos conectar com qual a necessidade que a gente está no momento, né? E cada semana a gente pode estar com uma necessidade diferente. Tem momentos que a gente pode sentir uma necessidade de estar mais acelerada, de estar mais ativa, de cumprir a nossa checklist de coisas, como, por exemplo, o momento que a gente está entrando na nossa lua crescente ou lua cheia. Então, todos esses ritmos internos, eles vão dando para a gente os sinais. E se a gente começa a compreender quais são os sinais e o que o nosso corpo está entregando, o que as nossas emoções estão sugerindo, e a gente começa a aceitar que esses ciclos têm mudanças, né? Que vai ter semana que eu vou estar querendo fazer mais, e outras semanas que eu vou estar querendo ficar mais recolhida, tá tudo certo. A gente não precisa ser o tempo inteiro a mesma e querer fazer o mesmo o tempo inteiro, porque os métodos para cada momento podem ser diferentes. Esses são um pouco pequenas dicas que a gente está deixando para que você possa, nesse momento, se permitir relaxar, se permitir voltar a sentir de uma maneira menos intensa e mais acolhedora. Porque o sentir, muitas vezes, causa medo para as pessoas, justamente por essa avalanche emocional que pode acontecer, né? esse tsunami que pode passar por cima da gente e a gente achar que a gente vai se afogar com essas emoções. Mas, na verdade, o que seria de nós, humano, se a gente não sentisse, né? Então, deixar um pouco essa reflexão sobre como que a gente tem lidado com essas emoções e não achar que elas são os vilãs, assim que a gente pode aprender a tomar a rédea, em algum momento perceber quando elas vêm como essa força que a gente pode de alguma maneira nos auto-perceber, nos autocontrolar, nos auto-observar e o quanto que o tempo também vai nos apoiando com as experiências da vida a viver cada uma dessas etapas que a gente falou anteriormente. Então, maravilha. E é convidar, né, todo mundo para entrar com a gente nessa experiência que a gente tem preparado com muito amor. A gente sentiu a necessidade de unir forças, compartilhando nossas histórias pessoais. E aí a gente sentiu a necessidade também de compartilhar e abrir para todas as mulheres que querem se integrar nesse espaço, que a gente sabe que tem muito poder quando existe uma comunidade. Então, convidar vocês para estar com a gente nas nossas rodas de conversas femininas que vão acontecer aí, onde a gente vai estar abordando esse sentir, né? Para desacelerar, esse sentir para a gente acolher, esse sentir para a gente sentir o prazer também e se conhecer através disso tudo. Então, fiquem atentas aí, porque mês de junho vai ser bem, bem especial mesmo. com certeza. Então, para encerrar, dizer para vocês que as duas rodas de conversas que nós vamos ter vão ser nos dias 9 e 16 de junho, às 17 horas, em que vai estar a Massaira e eu, e mais convidadas. Então, fiquem ligadas na programação no Flora Healing Brasil e no TB Cosméticos Naturais, né? Isso. @TB Cosméticos Naturais. E nós vamos também sempre divulgar nos stories e no nosso feed no Instagram. Você está vendo esse vídeo no YouTube, a gente também vai deixar os dados para vocês aqui embaixo na legenda para que vocês possam acessar direitinho. Um grande abraço, muito obrigada pela sua
fazer parte já desse jardim da gente ter essa troca tão gostosa, né? A gente tem muitas conversas e muitas coisas para falar aqui, mas hoje a gente queria deixar uma conversa um pouco mais curta para que vocês possam também, se quiserem deixar perguntas, se tiverem dúvidas, a gente está disponível para vocês também. Muito obrigada, Massara, e a gente se vê no dia 9 para a primeira roda de conversa. Obrigada, gente. Obrigada, Gessarma. E só estamos começando o nosso mês, então a gente vai se ver muito ainda. Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau, gente.